Uma outra operação importante aqui é o produto de escalar por vetor, né? Então é definida da seguinte maneira: dado um lambda pertencente aos reais, um escalar lambda em um vetor v representado pelo segmento orientado AB, então o vetor lambda v igual a lambda AB é um segmento orientado representado pelo segmento AC, né? Um ponto C aqui, de tal modo que A, B e C são pontos colineares, a distância de A até C é igual a lambda vezes, é o módulo de lambda vezes a distância de A até B. Se o lambda é igual a zero, o A coincide com o C. Os segmentos AB e AC têm igual sentido se o lambda for maior que zero, sentidos opostos se o lambda for menor que zero. Então a situação é a seguinte: considerando aqui o segmento orientado a B, né, segmento orientado a B, que é um representante do vetor V, o A tem coordenadas A1, A2 e o B tem coordenadas B1, B2. Então, V, que é representado pelo segmento orientado a B, tem coordenadas B1 menos A1, B2 menos A2. E lambda V ou lambda AB é igual a AC, onde o C está em algum lugar aqui nessa reta. Em algum lugar nessa reta. A gente vai ver aqui que se o lambda for maior do que 1, o C vai estar aqui à esquerda de B. Se o lambda estiver entre 0 e 1, o C vai estar aqui, em alguma posição entre A e B. Se o lambda for menor do que 0, o C vai estar aqui à esquerda de A. Se o lambda for exatamente igual a zero, o resultado dessa operação é o vetor nulo. E o C vai coincidir com o A. E se o lambda for igual a 1, então 1 vezes V é V. E o vetor AC é igual ao vetor AB. E, portanto, o ponto C coincide com o ponto B. Então, tem um pequeno erro. Cuidado no PDF aqui na letra C. Tá? Muito bem. Então, a gente pode dizer aqui, algebricamente, que as coordenadas do ponto C são dadas pela seguinte expressão aqui, ó, A1 mais lambda, a coordenada primeira do vetor V, que é B1 menos A1, A2 mais lambda, B2 menos A2. Então, observe que eu tenho um incremento aqui na coordenada, na primeira coordenada do vetor V, um incremento na segunda coordenada aqui do vetor V, e a partir da coordenada de A, esse ponto se movimenta. O ponto C, ele é como se ele se movimentasse sobre essa reta. Então, o vetor AC, AC é as coordenadas de C menos as coordenadas de A. Então, essa coordenada de C menos A1 resulta em lambda B1 menos A1. E a segunda coordenada menos A2, sai esse A2 aqui, resulta em lambda B2 menos A2. Então, essas são as coordenadas do produto aqui de AC. Né? O produto de lambda vezes AB, ou lambda V. Né? Olhando para essa coordenada aqui, sabendo que essa é a coordenada de V, a gente percebe que o produto de lambda vezes V é simplesmente multiplicar lambda pelas coordenadas de V. Né? A gente pode demonstrar as afirmações, por exemplo, a colinearidade de A, B e C, né, nesse produto aqui. A gente pode também chegar a outros resultados aqui, como, por exemplo, em relação ao valor de lambda, se o ponto C vai estar à esquerda de B, entre A e B, ou à direita de B. Né? Vamos fazer isso da seguinte maneira.
Primeiro, vamos analisar aqui a distância de A até B. Dados, então, a coordenada de A, a coordenada de B, a distância de A até C. A distância de A até C. Então, e dada a coordenada de AC, assim como foi escrito aqui, então a distância de A até C vai ser dada subtraindo, né, as coordenadas de C e de A. Ou seja, e colocando na expressão da distância. Então, subtraindo aqui A1 menos a primeira coordenada de C, aqui vai resultar em lambda B1 menos A1 ao quadrado, mais esse menos este ao quadrado vai ficar lambda B2 menos A2 ao quadrado. Ou seja, aqui elevando ao quadrado aqui o escalar lambda, colocando em evidência, a gente chega em lambda ao quadrado, B1 menos A1 ao quadrado, mais, vamos escrever assim, lambda ao quadrado, B2 menos A2 ao quadrado, tudo isso sob a raiz, ou ainda, coloca em evidência e tira para fora da raiz e fica o módulo de lambda, raiz de B1 menos A1 ao quadrado, mais B2 menos A2 ao quadrado, que é a distância de A até B. Então, módulo de lambda vezes a distância de A até B. Então, a afirmação B ali, ela está demonstrada aqui algebricamente usando as coordenadas de C. Né? Para verificar a colinearidade de A, B e C, a gente pode fazer o seguinte. Dados B dada B e C, né, a distância de B até C é igual a... bom, aqui a gente precisa fazer assim, a distância, a coordenada C menos a coordenada primeira aqui de B. Né? Então vai ficar, a coordenada de C está aqui. Então, A1 mais lambda, B1 menos A1, menos B1, né? Tudo isso ao quadrado, tira a raiz de toda essa expressão aqui, né? A2 mais lambda B2 menos A2 menos B2, tudo isso ao quadrado. Aqui nós podemos escrever o seguinte, ó. Pegando essa parte aqui, ó, lambda B1 menos A1 menos, posso escrever menos B1 menos A1. Né? Então, esse menos B1 aqui fica aqui, menos com menos dá mais, e é igual a esse aqui. Todo esse aqui ao quadrado, só estou rearranjando aqui, de forma a gente perceber uma manipulação aqui que vamos fazer. Então, lambda B2 menos A2, menos B2 menos A2. Menos com menos, fica mais, né? E aí, aqui nós temos esse termo aqui igual a esse, podemos colocar em evidência e escrever lambda menos 1, né? Lambda vezes isso menos 1 vezes isso, vezes B1 menos A1, tudo isso ao quadrado, que dá o quadrado aqui para os dois fatores aqui dessa multiplicação, né? Mais, mesma coisa aqui, menos 1 ao quadrado, B2 menos A2 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, que me leva então a lambda menos 1 em módulo vezes raiz de B1 menos A1 ao quadrado mais B2 menos A2 ao quadrado, que é igual a o módulo de lambda menos 1 vezes a distância de A até B. Distância de A até B. Então, aqui, isso aqui nós vamos usar agora para analisar as diferentes situações possíveis para esse produto aqui, né? Dependendo do valor de lambda, quem que é a distância aqui de B até C. Tá?
Então aqui a gente tem algumas situações a analisar, né? Então reescrevi aqui a distância de AC tem essa forma, a distância de B até C, lambda menos 1 em módulo vezes a distância de AB. Né? Então se a gente pensar no caso aqui de lambda ser um número entre 0 e 1. Se o lambda é um número entre 0 e 1, então lambda menos 1 é um número negativo, e eu posso escrever então que lambda menos 1, o módulo disso é igual a menos 1 vezes o que está aqui dentro do módulo, ou seja, 1 menos lambda. Então, nesse caso, a distância de A até C, a distância de A até C, esse é o caso de lambda ser maior que 1. Né? A distância de A até C mais a distância de C até B é igual. A distância de A até C está aqui, que é lambda DAB mais lambda menos 1 DAB. Como o lambda está entre 0 e 1, esse é um número positivo e esse é um número negativo, então que precisa ser multiplicado por menos 1, né, para retirar o módulo. Então, lambda DAB menos lambda, ou melhor, mais 1 menos lambda DAB. Né? Bom, o que temos aqui é lambda mais 1 menos lambda, distância de A até B, ou seja, uma vez distância de A até B, distância de A até B. Então, aqui a gente mostra a colinearidade ABC, porque este é o caso em que o A está aqui, o B está aqui, a distância de A até C é essa aqui, mais a distância de C até B, dá exatamente a distância de A até B. Caso esses três pontos não fossem colineares, essas distâncias aqui não resultariam nessa equação, né? Distância de AC mais CB igual a AB. Então esse é o caso de lambda estar nesse intervalo. No caso de lambda ser exatamente igual a 1, bom, a distância de B até C é 0 e B coincide com C. No caso de lambda ser maior do que 1, então no caso de lambda ser maior do que 1, a gente pode escrever o seguinte, que a distância de A até B é mais a distância de B até C. A distância de B até C está escrita aqui, né? No caso do lambda ser maior do que 1, esse é um número positivo, e eu posso escrever lambda menos 1 em módulo como lambda menos 1 mesmo. Então fica DAB mais lambda menos 1 DAB. Né? Ou ainda, DAB mais lambda DAB menos, então aqui lambda vezes DAB e menos 1 vezes DAB, AB, que resulta em lambda DAB, que pela definição aqui é o próprio AC, é a distância, melhor dizendo, de A até C, com lambda positivo. Então aqui também mostra que eles são colineares e que o C está à direita do B, nessa reta aqui, nessa posição aqui, com V sendo o vetor representado pelo segmento orientado a B. Certo? E ainda um outro caso, se o lambda for menor do que 0. Se o lambda for menor do que 0, então temos outra situação. Aí a gente faz o seguinte, vamos lá. A distância de C até A mais a distância de A até B, né? Aqui vamos pensar em A e B aqui, né? Isso aqui vai ser, pelo que eu tinha
escrito aqui, né? A distância de C até A é a mesma distância de A até C, que é lambda DAB. Se o lambda é menor que zero, então o módulo de lambda é menos lambda. Então, menos lambda DAB. E a distância de A até B é a distância de A até B mesmo, né? Mais distância de A até B. Tá? E aqui nós podemos escrever, então, 1 menos lambda, distância de A até B. Se o lambda é menor que zero, este é um número positivo, e isso é igual ao módulo de 1 menos lambda. Lambda é menor que zero, isso é um número positivo, isso é igual ao módulo. Né? Então a gente pode escrever é igual ao módulo de lambda menos 1. E distância de A até B. Então, olhando para cá, isso é a própria distância de B até C. Então, aqui novamente nós temos a situação em que mostra a colinearidade e mostra também que o C está à esquerda do A. De modo que a distância de C até A mais de A até B resulta a distância de C até B, ou B até C, que é a mesma coisa. Ok?